Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar de uma parte das histórias de Dédalo, que é ele em relação ao seu filho, e esse voo de Dédalo é que infelizmente não tem um final tão feliz. Quer saber qual é o final desse voo? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te falar como é a história e o que você pode aprender com ela. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje eu vou contar para vocês a história de Ícaro e o seu voo, né? O voo de Ícaro, que tem muita coisa para ensinar para a gente. Então, quem é Ícaro? Ícaro é filho de Dédalo, que é o grande arquiteto grego responsável pela construção do próprio labirinto, onde fica o Minotauro, e uma mulher ali da corte do rei. Em determinado momento, o rei Minos resolve prender por traição Dédalo junto com o seu filho Ícaro. E Dédalo fica ali, ele é um grande engenheiro, né? Ele tem grandes ideias, é muito habilidoso, tal. Ele fica ali matutando como é que ele vai fazer para fugir junto com seu filho. E de todas as possibilidades ali que ele encontra, ele resolve que eles vão sair voando, certo? E como é que Dédalo faz isso? Ele passa um tempão colhendo penas das aves, diversos tamanhos, vai organizando elas por tamanhos para conseguir reproduzir uma asa realmente de pássaro, né, o mais parecido possível. E ele resolve colar essas penas com cera. Às vezes a cera de velas, né, ou de abelha, e às vezes é a mesma coisa, porque muitas velas eram feitas, né, justamente com cera de abelha. E é interessante porque a abelha é um animal trabalhador, né, construtor de certa forma, da mesma forma com que o próprio Dédalo, só que dentro de um outro contexto, né, um animal muito inteligente, muito habilidoso. E ele resolve usar essa cera, então, para colar as penas todas, que ele fica um tempão ali recolhendo à medida que os pássaros vão voando, vão passando, as penas vão caindo, e ele vai recolhendo. Chega um determinado momento em que ele tem penas o suficiente para fazer 4 asas, né? 2 pares de asa, um para si e o outro para o filho. Depois de um tempão fazendo essa verdadeira obra de arte, ele pega Ícaro, né, veste a asa nele, né, veste as próprias asas e fala assim: meu filho, então, vamos sair daqui, certo? A gente vai voando, vamos passar pelo mar até chegar em terra. Só que nesse voo, Ícaro, você precisa prestar muita atenção e ter muito cuidado. Você não pode voar muito baixo. Se você voar muito baixo, a água, a umidade ali do mar vai fazer com que a sua asa fique muito pesada e você vai acabar caindo. Por outro lado, você também não pode voar muito alto. Se você for alto demais, chegar muito perto do sol, a sua asa não vai aguentar, porque essa cera, ela não foi feita para isso, ela não aguenta esse contato com o calor do sol. Então, para que a gente consiga chegar do outro lado em segurança, você precisa voar sempre no equilíbrio, sempre no meio entre esses extremos. Você precisa ter essa harmonia para conseguir estar voando sempre ali na altura correta. E se você conseguir fazer isso, a gente vai chegar lá do outro lugar. E o que vocês acham que aconteceu? Ícaro, como todo bom adolescente, o que você acha que o Ícaro fez? Não se aguentou, né? Eles começaram a voar, aí ele foi afastando da água, né? A água ali, muito representação da matéria também, né? Das coisas mais pesadas, da manifestação, mundo material, né? Ele foi se afastando dali e foi indo em direção ao sol. Só que ele ficou tão maravilhado com o sol, com o calor, com a luz, que ele não parou. Ele continuou, até que ele foi chegando tão perto do sol, assim, extasiado com tudo aquilo, mas o que aconteceu? A asa dele derreteu, queimou, e ele caiu na água e morreu afogado. E nesse local onde ele morreu afogado é o Mar Icário, né? Uma parte ali do mar se chama Mar Icário, que é justamente onde Ícaro caiu nessa história. Então vocês podem ir lá dar uma olhadinha, certo?
próximo feriadão, né? Vocês vão lá para a Grécia e dá uma olhadinha no mar Icário. E Ícaro nos traz nessa história uma coisa muito interessante. Dédalo, gente, a gente tem um vídeo falando dele, ele não é exatamente assim um poço de virtude, né? Mas é uma pessoa muito habilidosa e que ela consegue fazer muitas coisas. Ela consegue criar as estátuas dançantes, ela consegue fazer, enfim, ferramentas e tal. O que indica um determinado conhecimento que foi dado para ele justamente pela deusa Atena. Então ele pode não ser um poço de virtude, mas ele tem conhecimento do equilíbrio das coisas, né? Por isso que ele fala para o filho, ó, você vai pelo caminho do meio. Você vai entre os extremos, você tem que aprender a andar entre esses extremos para poder chegar ali no seu objetivo. Só isso, gente, já é um grande ensinamento desse mito. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa de um equilíbrio para poder chegar lá. Então, esse conhecimento das leis da matéria, da natureza. Só que aí o Ícaro, ele não obedece e ele é tomado por esse orgulho todo. Ele começa a achar que ele consegue ir até o sol. Ele fica extasiado e fala, não, eu dou conta desse negócio. É como se fosse essa híbris, que a gente sabe que normalmente esse orgulho, essa prepotência, né, mas que aparece em muitos mitos gregos, nunca termina bem. A gente conhece, né, já várias histórias como a do próprio Hércules e tudo, que é tomado por essa híbris, né? Odisseu, Ulisses, né? Também vai ter essa parte da história. E Ícaro, então, ele vai indo em direção ao sol, que está para além das suas possibilidades. E aí, quando ele é tomado por essa prepotência e acha que vai conseguir chegar perto do sol, mesmo com as suas asas de cera, né? Aí ele cai, ele é fadado a morrer. Você pode interpretar aqui de duas formas. Uma uma espécie de um castigo, e não exatamente um castigo, por quê? Porque ele está tentando ir para um lugar onde as suas asas não aguentam. É tipo, olha, né, a gente tem que saber quem a gente é. Eu não posso ter sonhos muito grandes se eu não tenho base. Eu não posso sonhar com um sol se eu não tenho asas firmes. É como se eu não tivesse profundidade suficiente para chegar até o sol. E aí, como eu estou justamente com essa prepotência, eu acabo morrendo. Esse meu projeto não vai dar certo. Imagina que você quer, sei lá, abrir um restaurante. Você tem que ter as asas boas, não adianta asa de cera, você não vai conseguir. Uma interpretação possível do mito é justamente isso da gente querer mais do que a gente é capaz, não se conhecer, não saber seus limites. E não é uma coisa de assim, então Ícaro tinha que se colocar no seu lugar. Não necessariamente, ele só deveria saber o que ele precisa para chegar no sol. Não é aquele tipo de asa, é outra coisa. Sei lá, ele podia fazer um avião, uma nave espacial, outra coisa. Mas com aquelas asas, ele não chega lá não. Então isso é um conhecimento de si mesmo, das suas possibilidades. E isso é importante, porque se eu sei minhas possibilidades, e por exemplo no caso de Ícaro não era o suficiente para chegar no sol, se eu sei disso, eu vou procurar os meios corretos para fazer meus planos. Eu vou tentar ser aquela pessoa que eu preciso ser para conseguir realizar meus planos, né? E Ícaro não teve essa ideia. Ele achou que era o bam, bam, bam lá e que ia conseguir de qualquer jeito e não deu certo, tá? Isso é uma interpretação mais psicológica, né? A outra interpretação que você pode dar é assim, quando ele chega perto do sol, se a matéria é representada pelo mar, eu posso dizer que o sol representa o espírito. E esse espírito, quando a gente chega muito perto, ele exige uma transmutação, ele exige uma morte simbólica. Ele exige que você morra para essa vida material, morra para a vida que você tem, né? E renasça de outra forma. Okay? Isso também é uma interpretação possível. A gente sabe que a mitologia é assim, né? Tem várias facetas. E dependendo de onde está a nossa consciência, a gente sempre tem mais afinidade com uma ou com outra, ok? Espero que vocês tenham gostado da história aí do voo de Ícaro e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.